5 frases que você ouviu em pregações, porém a Bíblia nunca diz. Bem-vindo à Comunidade de Teólogos, um canal de teologia que vai te ajudar a ter fogo no coração e luz na mente, porque Jesus nunca te chamou para ser burro, mas para crescer na graça e no conhecimento dele. Quantas frases bonitas você já ouviu em determinadas pregações, porém quando você pega essas frases e vai comparar com o texto bíblico, como um bom bereano, você não encontra ela. Pois é, muitos pregadores usam frases de efeito para que acione gatilhos mentais e emocionais, para que você se comova, chore, porém não há nenhuma transformação. Porém, frase de efeito não tem base bíblica. Se tem base bíblica, não é frase de efeito, é texto bíblico. E hoje eu vou te mostrar 5 frases muito usadas nos nossos púlpitos, porém não estão na Bíblia. A primeira é muito famosa, acredito que você já ouviu. Deus ajuda quem... Isso mesmo, quem cedo madruga. Porém, isso é um provérbio popular, é um dizer, não é nenhum provérbio bíblico. Salomão nunca escreveu sobre isso, nem ninguém nunca escreveu nada parecido com isso. O que nós temos na Bíblia é Salmo 127, verso 2, que diz: Deus dá aos seus até enquanto dorme. Ou seja, a bênção de Deus na nossa vida vem até mesmo enquanto estamos dormindo. Isso mesmo. Uma das maiores bênçãos que nós temos enquanto estamos dormindo é o fato de acordar. É uma bênção que, para muitas pessoas, deixou de ser significante. A pessoa, às vezes, quer o sobrenatural, mas não consegue ver Deus nas mínimas coisas. O fato de você buscar a Deus de madrugada revela apenas um sacrifício que você faz. Mas Paulo manda orar sem cessar. Ou seja, a oração não depende do horário, mas depende de você buscar a Deus sem cessar. E muitas das vezes você pode até buscar a Deus de madrugada ou subir no monte. E eu não estou falando que é errado. Mas olha o que Jeremias diz, que Jeremias falou o seguinte: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Você pode subir no monte e orar de madrugada. Se você não busca Deus com toda a intensidade do seu ser, não adiantou nada. A segunda frase muito falada é: faça a tua parte que Deus faz a dele. Pois é, meu irmão, mas isso não tem base bíblica nenhuma. Parece até espiritual, mas cuidado, isso é muito perigoso. Deus, ele não depende da nossa parte, ele é soberano para agir. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o primeiro passo quem dá é Deus. O segundo é Deus. O terceiro é Deus, porque é Ele que opera em nós. Nós, se formos falar de vontade própria, nossa vontade é comer, dormir e ficar assistindo televisão ou rolando feed. Quando nós somos despertados a buscar a Deus em oração e leitura bíblica, não é porque você é o bonzão, é porque Deus está te despertando para realizar uma obra dele na sua vida. Mas o ser humano não tem mérito nenhum nisso. Todo mérito, toda honra e toda glória é dada a Deus. Nós, como seres humanos, apenas respondemos positivamente ou negativamente o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Um exemplo disso é a conversão. É desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque a porta larga convence mais do que a porta estreita. Porque para você passar pela porta estreita, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ou seja, nós respondemos a Deus positivamente ou negativamente quando Ele quer efetuar algo na nossa vida. E se nós respondermos negativamente, não se preocupe, você não é insubstituível. Essa é boa, muito famosa, muito usada pelos ímpios, por quem é desigrejado, ou até mesmo pelos nossos. Não julgueis. Muitas pessoas citam Mateus 7,1 totalmente fora do seu contexto. E muitas das vezes as pessoas nem conhecem o contexto do versículo. Jesus ele não proibiu o julgamento. O que ele proibiu foi o julgamento hipócrita. Ou seja, você querer tirar um cisco do olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu. Mas olha que interessante. João escrevendo o seu evangelho no capítulo 7, versículo 14, vai dizer o seguinte: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Olha que interessante. Não é não julgue, é julgue segundo a sua reta justiça. Porque se você for levar o não julgueis ao pé da letra, como é que você faz para diferenciar o falso profeta do verdadeiro profeta? Tem que ter um julgamento, correto? Você tem que julgar o que é falso e o que é verdadeiro. Aí vem a pergunta, aqui, como que eu vou diferenciar, como eu vou julgar o falso profeta do verdadeiro? Pois é, pelos frutos conhecer as árvores. Mas note, você tem que conhecer o fruto. E a parte de você conhecer, entra o preconceito, entra o julgamento. Você, para diferenciar o que é cão do que é santo, não deis aos cães o que é santo, você precisa saber o que é cão e o que é santo.
Então você vai julgar o cão do que é santo. Para você diferenciar o porco das pérolas, para não lançar pérolas aos porcos, você vai julgar. Ou seja, o que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, é o julgamento injusto. Mas um julgamento bíblico e feito com humildade, ele não é desprezado. Pelo contrário, nós devemos utilizar a Bíblia para julgar profecia, para julgar ações, para julgar comportamentos. Porque nós devemos entender que toda a nossa vida tem que estar embasada na Bíblia. Se uma postura, se uma fala de um determinado pregador ou de um determinado líder, ela é discrepante da Bíblia, ou seja, ela não encontra uma base bíblica, nós devemos julgar. Como que nós devemos julgar uma profecia? Pela Bíblia. O que aquele homem diz? Ele conforta, exorta ou edifica? Se nenhum dos três, muito cuidado. Pode ser uma falsa profecia. E nós temos muito. Como of the King, the Power, the Man. Isso acrescenta o quê? Revelar CPF. Acrescenta o quê? Edifica o quê? Exorta o quê? Note que a Bíblia não condena o julgamento. O que ela condena é o julgamento hipócrita. Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, é uma carta de repreensão. Quando Paulo escreve aos Gálatas, é uma carta de repreensão. Porque os Gálatas estavam voltando às práticas judaizantes. Ou seja, note que existe um julgamento. Você é cristão. Você não vai praticar o que o judaísmo fala, ou seja, um julgamento das atitudes judaicas. Quando João escreve suas cartas, ele está fazendo o quê? Uma diferenciação do gnosticismo com o verdadeiro evangelho, ou seja, um julgamento do que é gnóstico e do que é o evangelho puro e verdadeiro. Essa eu já ouvi bastante, hoje em dia eu já quase não ouço, que é: você é a menina dos olhos de Deus. O problema é que essa frase é usada em qualquer contexto, seja para homem ou para mulher. O pior é que quando um pregador chega para um homem, um cabra macho, e fala para ele: você é a menina dos olhos de Deus. Aí o cara chora. Eu fico: rapaz, tu é menina, né, macho? Tu tá estranho. Mas vamos lá. Essa frase, ela tá totalmente fora de contexto. O que nós temos dentro dos contextos dessa frase é que essa frase é direcionada a Israel por Deus. No Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, está escrito o seguinte: achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor e instruiu-o, o guardou como a menina do seu olho. Ou seja, Deus está falando para quem aqui? Para uma pessoa específica? Não. Deus está falando para o Israel, para a nação de Israel. Vamos lá. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ou seja, o que Deus está falando aqui é para a nação de Israel em si, não é para uma pessoa. Você não é a menina dos olhos de Deus, você não é alecrim dourado, você não é a quarta pessoa da divindade, você não é um semideus, você é o quê? Um reles mortal, pobre pecador. Se não for alcançado pela graça, é de arrasta para baixo. Então, muito cuidado, porque aplicar texto fora de contexto é forçar o texto a dizer o que o texto nunca quis dizer. E o quinto e último, muito famoso, muito usado, porém, infelizmente, não tem consistência bíblica. Subir no monte para receber vitória. Esse eu já ouvi muito. Esse eu já ouvi bastante. Irmãos, nós temos que subir no monte, porque no monte é que nós vamos receber nossa vitória. É que no monte nós vamos receber esse milagre, essa chave. É no monte que nós vamos ver o anjo. Tá, legal. Mas, bora ver o que a Bíblia diz. Porque isso se tornou uma mística evangélica. Estamos confundindo o que é um culto racional a Deus de um culto ubanda, de um culto do candomblé, onde as pessoas caem em êxtase, porém não levantam, porém quando levantam, não tem nenhuma mudança radical de vida. E quando eu digo radical, olha para Paulo. Paulo caiu, mas quando levantou, ele caiu sendo perseguidor, levantou perseguido. Por quê? Porque ele foi perseguido por amor a Cristo. Note que o problema não é você subir no monte, é a intenção que você tem no coração ao fazer isso. A Bíblia mostra que Jesus ele subia no monte, mas Jesus não subia no monte para buscar bênção material. Pelo contrário, ele passava a noite inteira no monte orando, falando com Deus. E quando ele descia, ele revelava a intensidade com que ele buscou a Deus, realizando milagres, prodígios e maravilha e pregando o evangelho. Em João 4, a mulher samaritana também tem essa dúvida. Eu devo buscar Jesus no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Aí Jesus ele dá uma resposta linda e maravilhosa que eu quero dizer para você também. João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note que Jesus ele traz para si, ele traz para aquela mulher uma responsabilidade, que olha, não é no Monte Gerizim, não é no monte em Jerusalém. Não, não. É em qualquer lugar, desde que você busque verdadeiramente, desde que você entenda a quem você está buscando. O monte não é mágico. No monte ou em casa, mais importante do que o lugar é a entrega de quem busca. Porque Jeremias fala: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Note que tem uma intensidade aí, é de todo, não é pela metade. Então não adianta você subir no monte se a sua intenção é buscar a Deus pela metade. Não adianta você subir no monte se você só quer ver anjo, só quer ver o sobrenatural. Não, não. O maior sobrenatural na sua vida, você deve contemplar quando você abre a Bíblia. Por quê? Porque ela é sobrenatural. Porque a trajetória da Bíblia, a trajetória que a Bíblia passou até chegar nas suas mãos, isso é um poder sobrenatural de Deus. Porque já tentaram destruir, já tentaram calar, já tentaram descredibilizar, porém até hoje ela segue firme e forte, assim como aquele que inspirou os escritores a escrever. Com isso, concluímos que não existe localidade certa. Afinal, Paulo mandou orar sem cessar. Então, muito cuidado, não se alimente de frases de efeito que não geram nenhum efeito transformador na sua vida. Lembramos que nós devemos ter uma metanoia, ou seja, uma transformação. E para que essa transformação ocorra, não é através de frases de efeito, é através da palavra de Deus, porque ela é penetrante, ela é afiada e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Note que Oséias 4:6, o povo padeceu, não foi por falta de monte, não foi por causa de milagres, não foi por causa de maravilhas, porque durante o dia era nuvem, durante a noite era coluna de fogo, tô com fome é maná, tô com fome é cordonizes, tô com sede toca na rocha. Mas foi o povo mais ingrato da Bíblia. Ou seja, os milagres não os aproximaram de Deus. Então nós entendemos que o povo padeceu por falta de conhecimento. Ou seja, você vai padecer não é porque Deus não faz milagre, é porque você não conhece aquele que opera o milagre na sua vida. Você conhece tudo de milagre, mas quando te perguntam quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, você não conhece. Você pode conhecer todos os montes da sua região, você pode subir todos os montes perto da sua casa, você pode andar 400 quilômetros para subir um monte para orar, mas se você não conhece aquele a quem você diz buscar no monte, você demonstra muita imaturidade. Você demonstra que você não tem maturidade de fé. Você demonstra muita fraqueza espiritual. Por quê? Porque fraqueza espiritual não é o quanto você busca em monte, mas é o quanto você desce na cruz. Porque João 3,30 é necessário que ele cresça e que eu diminua. E você quer diminuir? Meu filho, leia a Bíblia. Eu te garanto que vai ser cada bofetada que tu vai levar, que não tem como seu ego querer falar mais alto. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha com o máximo de pessoas possível. O algoritmo do YouTube tem que entender que esse vídeo é relevante e para isso eu conto com a sua ajuda. Não custa nada, não cobro nada. É um investimento que você está fazendo vendo os vídeos, mas também é um investimento que você pode fazer na vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Então, see you next time e fica com Deus.